Olá pessoal, professor Leidimar César Lopes aqui. Tenho sido o facilitador de vocês, o professor de vocês sobre a matéria Introdução ao Novo Testamento, e nós temos estudado aí os livros, do Novo Testamento. Dessa feita eu quero caminhar um pouco com vocês para estudarmos sobre a epístola, a carta aos Efésios. Tá? Então, nós queremos estudar sobre esta carta muito importante na fé cristã. Carta esta escrita por Paulo. Logo de início, quero dizer para vocês, Paulo foi o grande escritor desta carta. Não somente isso, é extremamente importante nós entendermos também, e vocês saberem, porque quando vocês lerem alguns livros de alguns comentários, alguns livros exegéticos, algum scholar, ele vai ao fazer a sua preleção, ele vai mencionar que alguns têm, ao longo do tempo, discutido sobre a autoria paulina deste livro, usando mesmo o fato de, possivelmente, algum aluno de Paulo, algum discípulo de Paulo ter escrito a carta, justamente para poder manter a tradição dos escritos paulinos. No entanto, é muito fraco, ou é muito fraca esta teoria, é muito fraca este posicionamento. E Paulo, interessantemente que Paulo, ele escreve esta carta, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma, tá? Ele estava preso, ele não estava desfrutando de nenhum spa, de nenhum resort no Mediterrâneo, mas ele estava preso. Tá? Ele não queria apenas, e isso é importante nós notarmos de uma vez por todas, e você vai perceber isso com clareza, as cartas paulinas, elas não têm somente uma ideia teológica ou doutrinária, algo muito filosófico, ou algo que é difícil de praticar. Não, Paulo, ele tomou o devido cuidado para não somente espalhar a filosofia cristã, a doutrina cristã, a teologia cristã, ainda que, faça um parênteses aqui, ainda que Deus o tenha pensado, tá? E enfatizo o fato de que Deus, em muitas circunstâncias, Deus tira pessoas de um cenário improvável para poder fazer algo para que traga glória ao nome dele. Paulo era o cara, o homem preparado, a capacidade excepcional cultural, a capacidade excepcional com as letras, a capacidade excepcional com a filosofia greco-romana, a capacidade excepcional com a teologia judaica, com a teologia israelense, Ele era um doutor da lei, formado, versado na lei, estudado aos pés do maior doutor ou catedrático de sua época, chamado Gamaliel. Deus então pinça esse homem de onde ele está e como tendo em mente, a mente maravilhosa de Deus, a mente poderosa de Deus, Deus viu lá na frente. Deus precisava usar alguém que tivesse a capacidade de Paulo. Então, Deus o traz e o usa. Como que Deus faz isso? Deus inspira-o por meio do Espírito Santo para que ele pudesse, então, ter toda essa revelação, ter toda essa inspiração para escrever aquilo que ele escreveu, não simplesmente como um conteúdo pesado doutrinário ou teológico, mas também para trazer prática, para ajudar os irmãos naquela cidade em particular. Nós estamos falando de Éfeso, para ajudar aqueles irmãos mediante os problemas que eles estavam enfrentando. E Paulo, ao entender isso, Paulo, ao ter essa sensibilidade, ter essa revelação de Deus, ele escreve esta carta justamente para ajudar aqueles irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Okay? Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios justamente não para trazer nada pesado, mas para ajudá-los a entender. Por isso que a maioria das cartas de Paulo são chamadas de cartas pastorais, de cuidado, de ajuda.
cartas diretivas, cartas que vinham para ajudar a resolver problemas. Paulo, ele não era um problem creator, ele era um problem solver. Paulo, ele não era um criador de problemas, ele era alguém que resolvia problemas. Tá? Então, é muito importante nós termos isso em mente. E daqui a pouco eu quero mergulhar com vocês, dando uma olhada em alguns slides, para nos ajudar a entender melhor o que Paulo teve que lidar, qual foi o contexto que Paulo teve que mergulhar para lidar com aquilo. Tá? Então, nós vamos dar uma mergulhada nisso. Tá? E esta carta foi escrita, primeiramente, para o povo que estava em Éfeso. Okay? Para o povo que estava em Éfeso. Em segundo lugar, para aqueles que viviam nas imediações de Éfeso, do vale onde estava Éfeso. Ele escreve esta carta para ajudar os irmãos, as comunidades de fé que estavam naquela região, e, em contrapartida, ajudar a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos e milênios. Por isso, hoje, nós estamos aqui. Tá? Então, ao examinarmos o contexto desta carta aos Efésios, nós vamos focar a nossa atenção em algumas questões importantes. Tá? Você tem aí o seu PDF, tá? Seu PDF vai ajudá-lo tremendamente a entender mais sobre a carta aos Efésios. Tá? Você tem o questionário, quero te dizer que o questionário não é para testar o seu conhecimento, mas é uma ferramenta didática para ajudar você a estudar. Tá? Então nós vamos focar no nosso trabalho aqui hoje, essa lecture aqui hoje, e na autoria em primeiro lugar. Tá? Então eu quero que você, ao assistir esse vídeo, depois que você lê o seu PDF também, eu quero que você não tenha dúvidas de que Paulo foi o autor dessa carta. Tá? E quando eu disse que você vai ler em alguns textos que há uma possibilidade que foi outra pessoa, foi um discípulo de Paulo que escreveu, tudo isso é válido quando você discute, mas leva a uma conclusão, tá? Leva você a ter uma ideia mais definitiva de quem realmente foi o autor dessa carta. E para nós, Paulo, ele é o autor. Em segundo lugar, nós vamos identificar esse público que nós acabamos de mencionar. Né? Eu quero mergulhar nos slides aqui, que vai ajudar melhor você a entender isso. Em terceiro lugar, o propósito, né, para o qual Paulo escreveu esta carta. Tá? Então, uma coisa interessante que você pode ler no primeiro versículo lá de Efésios, no capítulo 1, você vai ler assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo, porque Paulo, não somente aqui, mas em outros textos, ele vai dizer o seguinte: Paulo, discípulo, apóstolo, não pela minha vontade própria, mas pela vontade de Deus. Ele não tinha desejo de se intitular. O título não era a prioridade de Paulo. E Paulo, ele realmente foi apóstolo. Apóstolo, quem é um apóstolo? Apóstolo é aquele que plantou igrejas, é aquele que treinou, que equipou pastores, que lidera, que exerce um ministério de ajuda, de socorro, de equipar pastores e líderes nos mais diversos lugares. Tá? Não quem plantou uma igreja só já é apóstolo. Tá? Você é inteligente. Veja bem, vamos seguindo aqui. Vamos lá, vamos mergulhar aqui nesse mapa aqui. Olha só. Paulo, nós temos o recorde que ele fez pelo menos 4 viagens missionárias. Okay? Cada uma dessas linhas com as suas cores representam a viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi a linha branca, essa faixa, tá, branca, ok? E a segunda viagem missionária foi a vermelha, tá? A terceira foi essa verde e a quarta foi justamente a laranjada, que culminou com ele chegando em Roma e de onde ele não saiu mais, ok? No nosso caso aqui, falando sobre
carta de Paulo aos Efésios, eu quero lembrá-los que quando ele escreveu esta carta, Paulo ele não estava em nenhum resort aqui no mar Mediterrâneo. Ainda que ele estivesse em Roma, ele não estava em um resort, ele estava na prisão, ele estava na masmorra, na cidade de Roma, lá na Itália, né? Hoje é a Itália, ele estava lá, ele era prisioneiro do Império Romano, e lá de dentro do seu cárcere, ele escreveu a carta aos Efésios. E onde ficava Éfeso? Éfeso ficava e fica no mar Egeu, tá? Que tem uma conexão com o mar Mediterrâneo. Éfeso, cidade portuária, desde o Império Grego, depois o Império Romano. Éfeso, cidade portuária, e ela era uma cidade que recebia goods, embarcações com alimentos, com produtos de alimentação, com produtos de consumo geral, tá? Tecidos e papiros, e, enfim, você pode enumerar o número de produtos que chegavam em Éfeso, não somente de mercadoria, não era uma cidade portuária somente para mercadoria, mas também foi uma cidade muito importante portuariamente falando, porque recebia viajores de toda essa região, chegavam até Éfeso pelo mar. Tá? E não somente como cidade portuária, recebendo goods e recebendo também viajores, também ficava não muito distante da famosa chamada Via Ápia, que também era um corredor de produtos, de alimentos e também de viajores. E Éfeso, então, era uma cidade extremamente importante. Uma cidade grande, possivelmente nessa época, desde o Império Grego, existia mais ou menos 600 mil habitantes em toda a sua redondeza, mais ou menos 600 mil habitantes. Não somente isso, Éfeso agregava ou congregava, por causa da sua capilaridade cultural, uma diversificação de culturas. Imagine você morar numa cidade que é portuária, uma cidade onde recebe pessoas de várias partes do mundo, certamente tinha lá comida chinesa, certamente deveria ter lá comida indiana, né? Certamente deveria ter lá comida italiana, a pizza, claro, por favor. Então, Éfeso era uma cidade muito importante e certamente deveria ter momentos, épocas durante o ano, onde congregava-se, tinha mais gente na cidade do que outras épocas. Tá? Então, a cidade de Éfeso foi cidade também extremamente importante, tanto no Império Grego como no Império Romano, cidade bancária, aonde se fazia trades, onde se fazia investimentos, aonde se faziam trocas, permutas, tá? E foi uma cidade muito rica, tá? Um centro de trocas de pedras preciosas, ok? Então, Éfeso também foi um centro de troca do Egito. Tá? Inclusive, em Éfeso, nós vamos ver daqui a pouco, tem lá na região um templo, né? Lá, e várias outras homenagens, altares a deuses egípcios também, tá? A deuses egípcios. Então, quando você olha para Éfeso como um epicenter, né? Como um centro cultural, religioso, né? Imagine você, religião de tudo quanto é parte do mundo de então, religião para todo gosto, e se não bastasse, religiões muito esotéricas. Tá? Então, olha só, como que era a cidade? Essa aqui era a avenida principal da cidade, diga-se de passagem, as ruínas, né, os cemitérios arqueológicos, né, lá são gigantescos e estão trabalhando ainda hoje, escavando, muitas escavações, restaurando bibliotecas. Éfeso tinha, talvez na sua época, a segunda maior biblioteca do mundo de então, ficando atrás somente de Alexandria, no Egito, no norte do Egito. Tá?
ficando atrás simplesmente de Alexandria, no norte do Egito, que ficava mais ou menos por aqui, nessa região, tá bom? Então, Éfeso era a cidade, E eu estou mostrando fotos da época, né? Restos da época. Há poucos dias estive lá e tive a oportunidade de fazer uma série de fotos. E olha só, como eu mencionei, na avenida principal você vai encontrar vários altares aos imperadores, tanto gregos como romanos também, você vai encontrar isso lá. Você vai encontrar descrições muito bem desenhadas, porque a arte daquela época, a arte greco-romana, é algo fantástico, excepcional. Você vai encontrar a história desenhada nas paredes, né? Em cada lápide dessa existe uma história contada. Então, altares aos imperadores romanos e gregos, muitos altares aos deuses, né? Então, um grande centro, tá? Uma parte central da cidade, ela era muito bonita, muito proeminente, tá? Muitos arcos, por exemplo, como eu mencionei, né? Altares oferecidos a deuses, né? Você enumera aí como no Brasil existem cidades que têm um deus para cada dia do ano. Éfeso era o caso, tá? Deuses de todo tipo. E olha, eu quero que você imagine o seguinte: quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vê Paulo falar de batalha espiritual. Ele fala: nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, contra poderes, potestades que habitam o mundo espiritual. Gente, é fantástico. Então ele está falando daquilo que ele vivenciou e que os irmãos ali em Éfeso vivenciavam. Então, altares a todos os tipos de Deus. Uma coisa interessante que você vai encontrar em Éfeso é que a maioria das cidades do Império Grego e Romano, a maioria das cidades eles tinham anfiteatros. Éfeso tinha um teatro gigantesco, um baita de um teatro, e essa é a visão noturna do teatro em Éfeso. Coisa fantástica, fantástica mesmo, que vale a pena não somente ver, mas ir para conhecer. E altares consagrados a outros deuses, né? Inclusive a deusa Nike, né? Sim, a deusa Nike, nós temos aí a marca, né, de tênis, de material esportivo Nike. Essa é a deusa Nike. E olha só, aqui está justamente aquela que parece ser uma vírgula, né, que é a marca, o brand da Nike, está justamente aqui. Você pode buscar e pesquisar um pouquinho mais sobre a Goddess Nike, e você vai ficar impressionado com tudo isso. Tá? Vamos lá, dando sequência. Não somente a Goddess Nike, mas lá em Éfeso tinha erigido um templo enorme à deusa Artemis ou Diana. Artemis era o nome grego e Diana o nome romano para o mesmo deus. Okay? Essa deusa era considerada a deusa da fertilidade. Tá? Era a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade. E não é surpresa para quem conhece isso, mas dentro desse templo existiam e viviam 1000 prostitutas, sacerdotisas, consideradas sacerdotisas. Elas eram prostitutas que geravam recursos, geravam um ambiente de orgias sexuais. A cidade ela estava infestada por este demônio, né, por esta deusa da fertilidade. Não é muito diferente nos nossos dias. Não é muito diferente nos nossos dias, porque aquilo que existia ainda continua hoje em alguns lugares. O exercício dessa potestade é maior do que em outros lugares, mas está presente, está corrente na sociedade que nós vivemos. Quando não, você liga a televisão, você entra nas redes sociais, você acessa a internet, o que mais se explora é o sexo. E a pornografia é a maior indústria que existe nesse mundo, gerando aí mais de 200 bilhões de dólares anualmente. Imagine você, um templo
com sacerdotisas prostitutas. 1000 sacerdotisas nesse lugar. E, quando não, para nossa não surpresa, o que restou do templo. Estes são os restos do templo de Diana ou Artemises em Éfeso. Uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar para todos nós é que toda essa estrutura, o pátio, a construção toda feita com pedras muito bem lapidadas, muito bem preparadas, muito bem encaixadas, os desenhos arquitetônicos, você vai ver coisas feitas hoje em 3D, computadorizado, que é algo fantástico, excepcional. Interessante que, quando chega o evangelho à cidade, Paulo quando ele escreve essa carta, ele escreve para ajudar os irmãos com relação a este demônio que tomava conta da cidade. Lembra de eu falar para vocês que vinham muitos viajores, né, através do porto, e havia Ápia, e chegavam aqui. Muita gente vinha de várias partes do mundo para visitar este templo. Então, este era verdadeiramente um stronghold da cidade de Éfeso e do vale, e não somente o stronghold, mas para nós, em português aí, é o valente, o dominador, o espírito, o demônio que dominava esta área. Mas o evangelho chegou, e Paulo encarou isso tudo. Paulo percebeu a luta dos irmãos quanto a este império, por isso ele tem um capítulo inteiro em Éfeso falando sobre batalha espiritual, gente. Gente, você precisa mergulhar naquele capítulo e estudar sobre batalha espiritual, aprender sobre as ferramentas que o Senhor Deus tem colocado ao nosso dispor para sermos vencedores contra todas as hostes de Satanás, dos mais diferentes modelos e cores. Então, olha só, isso foi o que sobrou. Mas olha só que coisa interessante, porque lá no alto da colina é justamente o templo, aonde foi outros templos antes, mas os cristãos tomaram conta deste templo, deste lugar, foi construído, tomaram conta. Aqui, não há muito tempo atrás, aí, pelo menos no meio de 2 ou 3 séculos, começaram a construir, ou menos do que isso, a construir o que é chamado de a nova John's Church, que é a igreja de João, tá? A primeira igreja construída mais recentemente. Agora, o que me chama a atenção é que aonde estava, aonde imperava as forças das trevas, com a chegada do Evangelho de Jesus Cristo, imperou a esperança. E não somente isso, preste atenção agora. Você está percebendo que tem poucas pedras. Hoje você chega nesse lugar, muito poucas pedras. Essas construções foram feitas com os restos desse templo que foi edificado para esse demônio. Aonde Deus chega, não fica nada de pé, que não seja para glorificar e para adorar a Ele. Vamos seguindo? Olha só que coisa interessante. Aqui, lembra que eu falei para vocês, ali a igreja, né, de Éfeso, tá? Antiga, lá de Éfeso, no primeiro século, tá? Nós temos que lembrar que Paulo fundou essa igreja, Áquila e Priscila foram discípulos dele aqui, ok? João, ele pastoreou esta igreja também, ok? João, ele pastoreou essa igreja, e interessantemente, aqui é a vista daquela igreja que está na coluna, essa aqui é a vista interna de como ela era. Interessante é que o formato dela, ela forma uma cruz, formato de uma cruz. Agora, para chamar um pouquinho mais a sua atenção, e é interessante, é que são restos arqueológicos. Mas quando você vai em loco, você vai num lugar desse, você lê o texto e você tem a noção do que representou isso,
Se você olhar daqui de cima, isso aqui tudo é um vale enorme, e logo ali o mar Egeu, ele chegava até a essa região aqui, e na parte baixa aqui está exatamente o templo de deusa, da deusa a Diana ou Artemises, tá? E aqui na colina, no alto da colina, está a igreja de Éfeso. Agora, olha só, está vendo esse quadro aqui? É justamente aonde supostamente, não tem como afirmar, mas supostamente está os restos mortais, ou onde o apóstolo João foi sepultado. O apóstolo João foi sepultado aqui. Está lá, neste lugar, na igreja em Éfeso. João também pastoreou essa igreja, e quando ele escreve o Apocalipse, ele escreve a carta, né, referindo-se a Éfeso, carta a Éfeso, a revelação do Senhor a Éfeso. E ele fala claramente, né, a palavra do Senhor fala com muito amor com aquela igreja de Éfeso. O Senhor diz o seguinte, que ele sabe do sofrimento deles, ele sabe das lutas que eles tinham, eles sabem dos maus discípulos, eles sabem daqueles que queriam impor a religião deles sobre eles, ele sabe do sofrimento, e ele sabe exatamente como eles eram fiéis, mas Deus chamava-os ao arrependimento, porque eles tinham abandonado o primeiro amor, e Deus os chama a voltarem, a arrependerem-se, lembrarem de onde caíram, arrependerem-se e voltar imediatamente ao primeiro amor. Então, aqui a igreja de Éfeso. Éfeso enfrentava não somente esse posicionamento de toda essa gama de religiosidade cultural, mas Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos em Éfeso, ele lida com contravenções, ele lida com maus líderes, ele está lidando com uma igreja que está passando por uma situação de gente que está tentando desmerecer o seu apostolado, a sua liderança. Paulo escreve para uma igreja onde tinham judeus cristãos que queriam obrigar aqueles que eram gentios, aqueles que não eram judeus, a terem as práticas do judaísmo para justificar e serem verdadeiramente cristãos. Irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve justamente para ajudar aqueles irmãos, tanto de Éfeso como das circunvizinhanças e como da igreja do Senhor ao longo dos séculos, como lidar com problemas do tipo. E se eu e você pararmos para pensar, hoje mesmo nós enfrentamos os mesmos problemas. Nós enfrentamos os mesmos problemas. Desafios na igreja, no corpo de Cristo. Nunca se viu uma igreja tão desviada como nos dias de hoje. As práticas culticas, as práticas litúrgicas, muita estranheza, uma mistura, uma aceitação, incorporação de práticas pagãs até, ou de práticas psicodélicas para agradar o ser. O culto ficou muito voltado para o homem e não voltado para Deus. E Paulo, ele lida com essas situações lá, e nós lidamos com essas situações hoje. E esse texto de Éfeso, ele é fundamental para nós restaurarmos, resgatarmos o nosso valor da fé, resgatarmos o caminho, resgatarmos as prioridades da nossa caminhada em Cristo, resgatarmos tudo aquilo que nós precisamos para vivermos em Deus e sempre crescendo no Senhor. Enfrentaremos dificuldades? Sim, enfrentaremos, como Paulo fala. Como Paulo fala aos irmãos em Éfeso. E ele lida com isso. Ele lida exatamente, ele mostra exatamente como lidar com maus obreiros. Por isso que ele fala sobre os 5 ministérios.
Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala como lidar com questões de culto na igreja que não agradam a Deus. Ele fala exatamente sobre como lidar com mistura de práticas de fé. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre como lidar com essa questão dos cultos a outros deuses que as pessoas queriam trazer para dentro da igreja e que não é muito diferente hoje. Você vê coisas nos cultos, nas redes sociais hoje que você fica desesperado. Fala, meu Deus do céu, aonde que esse povo tirou esse negócio? Entendeu? Então Paulo lida claramente com a questão da prática de sexualidade. Ele lida com a prática de como que deve ser o obreiro na igreja. Ele deve ser casado com uma pessoa só. Não tem esse negócio de ficar aí com multiplicidade de relacionamentos na vida conjugal. Ele abomina a relação sexual fora do casamento. Ele fala como deve ser a relação entre marido e mulher. Então, queridos, a carta de Paulo aos Efésios vem para curar muito esta situação. Olha só, ainda aqui, o restos da igreja em Éfeso, e antes de entrar em Filipenses, eu quero encorajar você a mergulhar no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Você vai encontrar muito conteúdo que, acredito eu, o ajudará na sua caminhada, na sua jornada com Cristo. Acredito eu que você, sem a menor dúvida, será edificado. E olha só que coisa interessante, essa carta não foi somente para aquele povo naquela época. Esta carta é para nós hoje. É para nós hoje. Ela precisa ser estudada. Ela precisa ser pregada nos púlpitos. Ela precisa ser ensinada nas células, nos pequenos grupos. Ela precisa ser ensinada para mulheres, para os homens, para os jovens, para os adolescentes, para crianças. Ela precisa ser ensinada para todos. Portanto, eu quero encorajar você a mergulhar no estudo desta carta de Paulo aos Efésios. Então, não se preocupe de forma alguma. Paulo, ele sabe exatamente como Deus o inspirou e o que Deus estava usando ele para curetar naquela igreja. Uma das coisas mais importantes que Paulo fala é sobre a importância do reino de Deus. O reino de Deus. Paulo, ele é muito enfático quanto ao reino de Deus. E não o meu reino. E não o seu reino. Mas o reino de Deus. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que o reino do Senhor possa vir, possa aparecer. Então, diante de todos os desafios dos cidadãos daquela região, naquela época, que são como que um espelho para nós hoje também, na nossa experiência, nós podemos aprender muito. Podemos aprender muito e nós podemos crescer muito. Nós podemos permitir que esta carta de Paulo aos Efésios venha trabalhar e abordar todos os desafios da nossa natureza pecaminosa. Paulo trabalha muito sobre essa questão da natureza pecaminosa do homem. Então, meus queridos, encorajo você veementemente. Não se furte a oportunidade e a possibilidade de você estudar esta carta de Paulo aos Efésios. Leia o PDF e você, sem a menor dúvida, será edificado e você terá conhecimento suficiente e você pode responder o questionário, que não é para testar o quanto você sabe, mas simplesmente como ferramenta didática para ajudá-lo a estudar. Forte abraço, professor Edmar. Até a próxima.